Tem uma outra questão que me chamou muito a atenção no final de semana, que é a diferença de planejamento do Inter e do Grêmio, né? Porque o que a gente mais ouviu é que eles vão voltar e não vão ter ritmo de jogo. Aí o Inter optou por jogar os dois com o time de força máxima no Grenal, não poderia ser diferente. O Inter botou reserva em Bento no sábado. E o Grêmio domingo bota titular. Agora teremos uma inversão. O Grêmio deve ir com reserva, né, JB? Completamente reserva. E o Inter deve ir com força máxima. Mas eu acho que essa diferença de planejamento é justamente por onde jogou o Grêmio e por onde jogou o Inter nesse final de semana. O Grêmio jogou num gramado bom, nos seus domínios, embora não seja na arena. E o Internacional tinha consciência da qualidade do gramado que ia enfrentar. Eu acho que a diferença é essa. E veja bem, eu sei que o torcedor nesse momento pensa o seguinte: fica 130 dias sem jogar e quando volta tem que jogar jogo sim, jogo... Cara, 130 dias sem jogar, já diz tudo. Tu não vai poder voltar emendando 2, 3 jogos por semana. Tu vai arrebentar todo mundo. Eu acho que o Inter e o Grêmio são planejamentos um pouco diferentes, mas a ideia dos dois era não usar nos 3 jogos da fase classificatória time titular. Sim, porque depois vai ter... Vocês têm que ter consciência do seguinte: no final de semana que vem tem jogo decisivo, cara. Final de semana agora. Tem semifinal do segundo turno do Gauchão. E no meio da semana que vem tem a final, que deve ser Grenal. Pode ser Grenal. E quem perder esse Grenal tá fora da final do Gauchão, cara. E pode ser inclusive o Grenal já no... Pode ser o Grenal. Se o Inter não for primeiro colocado do grupo e tem chance, pode ser Grenal agora no final de semana já. Agora no final de semana. Então tem muito jogo decisivo em seguida, E cara. mais do que isso. E daí já emenda o Campeonato Brasileiro e não para. E aí não tem como roubar. Aí vai ter que ser titular. Tanto no final de semana quanto na quarta-feira, o Inter e o Grêmio vão jogar com titulares. E teve um detalhe que o Renato falou na coletiva que eu achei positivo e é interessante. Ele disse o seguinte: olha, tá todo mundo sem jogar há 130 dias. Além de poder estourar os meus jogadores, eu posso fazer o seguinte: eu coloco esse time, esses 11 a jogar, dou um entrosamento para eles, começa um Brasileirão. Aí no Brasileirão vou precisar de um reserva, vou ter mais jogadores à disposição, vou tentar mudar o panorama e o reserva não jogou. Aí é o reserva que vai entrar frio, é o reserva que vai ter adaptação. Aí entra uma então coisa ele precisa importante. dar rodagem para esses caras. O Renato falou e ele tá certo que tinha que fazer observações. E aí eu quero dizer uma coisa em relação ao Internacional. Não pode o Praxedes ser reserva do time reserva. Tá errado, Cudê. Tá errado. Eu disse aqui antes. Estamos contigo, Cudê. Não significa que tu seja incriticável. Eu tô te dizendo. Não pode o Praxedes ser reserva do time reserva. O Praxedes é jogador para estar brigando em condição de igualdade nesse momento por titularidade do Internacional. O Baldassi começou o programa com estaremos contigo, Cudê. Já apontou os 5 defeitos dele. Eu acho que até que eu posso. Tu não pode. Até o Oliveira eu posso. Isso vai mudar. Tem uma diferença de planejamento que Isso é censura, Baldassi. Porque ele tá alinhado lá com o Tucci. Tá de censura dele, pode ou não pode, JB? Tem uma diferença de planejamento interessante da gente avaliar. Eu tomo dura de todo mundo aqui, tomo dura no grupo do WhatsApp, tomo duro pessoalmente, é uma farsa isso aqui. Em outros tempos, por exemplo, o planejamento do Grêmio. O Grêmio teria jogado no domingo, como jogou ontem, e hoje, quem estivesse ou reservas ou os não relacionados, faria um jogo treino. Todo o planejamento do Grêmio durante todo o tempo é assim. É assim. Em época normal. Essa figura do jogo treino da segunda-feira terminou em razão da pandemia. Então, o que a gente pode dizer? Tudo vai ser mais complicado, tem que botar para jogar mesmo. Nós vamos precisar, porque o ritmo só vai vir jogando. Não tem a figura de jogos treino em razão de protocolos de saúde, e isso é um grande problema para dar ritmo para o jogador. Grenal no final de semana ou na quarta-feira da outra semana. Portanto, daqui a 10 dias. Seria onde? Hoje é fora de Porto Alegre, né? Tendência não, Grêmio com mando de campo. Eu acredito que essa campanha, tanto do Grêmio como do Internacional, de liberação do Beira-Rio e da Arena, devem determinar isso. Porque o Inter sendo o primeiro, o Grêmio também, nós teríamos no final de semana jogos em Porto Alegre, entre aspas, jogando no Beira-Rio e jogando na Arena. Eu acredito que vai haver, até pelos números, os números que a pandemia tem mostrado no futebol. Se jogou já 2 rodadas e não tem um caso... Aí é que está. A grande consciência que o prefeito Marquesan tem que ter, discernimento que ele tem que ter, clarividência que ele tem que ter é a seguinte: nós todos aqui sabemos que a condição no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela é crítica e ela não tem melhorado. Porém, o retorno do futebol está estabelecido. Tu evitar que Inter e Grêmio, com seus protocolos, joguem no Beira-Rio e na Arena, tu estás aumentando o risco destes profissionais com os deslocamentos contraírem o coronavírus. Então, se é para preservar, e o prefeito tem adotado um discurso de preservação, deixa jogar no Beira-Rio e na Arena. Tu estarás preservando os profissionais de Inter e Grêmio. Libera para o final de semana, por exemplo, vamos pensar nessa possibilidade, para semifinais do Gauchão sem Grenal.
Significaria que na quarta-feira o Grenal seria na Arena. Aí o Inter vai lá e perde pro Grêmio, 1x0, 2x0, perde. Não vai o Internacional então reclamar dizendo, no Beira-Rio não pode ter Grenal, na Arena pode, é isso. O Inter quer a liberação de Porto Alegre. Se decidir agora, sim. O senhor não vai decidir um dia antes do Grenal na Arena. Não, mas é que eu acho, o que me parece, Baldasso, é que, e vou voltar a pegar... Porque os 2 jogos deste final de semana provavelmente sejam comandos da dupla Grenal, correto? Sim. O Grêmio melhor campanha no grupo, o Inter. Então teríamos 2 jogos em Porto Alegre, um sábado e um domingo nesse final de semana. Isso. É que eu vejo, independente, e eu sei que naturalmente se o Grêmio decidir na Arena, o Grêmio vai ser beneficiado em tese, mas vou repetir uma coisa que eu acho que é importante pra gente aqui. Não tem benefício nesse momento. Esse momento é o que dá para fazer. Como eu disse, o Grêmio jogou pela primeira vez na sua história um jogo com o time principal no CT, porque em Eldorado pôde jogar. Eldorado, Porto Alegre em linha reta é 4 quilômetros. Todas as pessoas que forem infectadas em Eldorado vão ser atendidas aonde? Em Porto Alegre. É um negócio surreal. Só que é o que está acontecendo. Então, me parece, mesmo que o Grêmio possa ser beneficiado ali na frente por questões de pontuação na tabela, é lógico que se jogue aqui e vai ser melhor para o Inter, porque o gramado da Arena é melhor que o gramado do lado. E tem uma outra coisa também. O regulamento, por exemplo, proíbe que os jogos sejam desmembrados de dias e de horários na última rodada da fase classificatória. O regulamento do Gauchão diz o seguinte, Pois é, mas é o que eu estou dizendo. Tá Nessa hora tu rasga o Gauchão, regulamento. claro. Tu tem que encontrar uma maneira das coisas Por exemplo,